Agora, o quadro que a Bíblia diz. Temos aqui uma pergunta do irmão Guga. E ele pergunta: João Batista, no cárcere, no deserto, no vale, na tempestade, na tribulação, na aflição, também duvidou de Jesus, mesmo tendo testificado dele? Vamos ler texto que está em Lucas, capítulo 3, verso 18 a 19. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito. Então, João, de acordo com Flávio Josefo, historiador judeu, ele ficou preso na fortaleza de Naqueros, na extremidade norte da Arábia, no Mar Morto. E podemos ver uma outra passagem a respeito deste episódio, que está em Marcos, capítulo 6, seus versos 16 e 17, que também fala a respeito dessa prisão de João Batista. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casaram. Então nós vemos que João Batista tinha uma pregação muito contundente e confrontadora. E João, além de pregar para os judeus, também falou com Herodes, o tetrarca, a respeito do seu casamento com Herodias, que era a mulher do seu irmão Filipe. E assim, João ficou um tanto que fragilizado, e isso criou, como diz aqui o nosso irmão Guga. Não é o Guga tenista não, né? A respeito dessa dúvida, né? Mas queremos entender que na natureza humana não existe super-homens. O único super-homem é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós podemos ter o nosso momento de certos questionamentos. E nós podemos ler em Lucas, capítulo 7, verso 19 e 20, a resposta do Senhor Jesus Cristo. Enviou ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Então, João estava um tanto que perplexo em relação ao motivo que ele está na prisão, e na sua mente ele poderia conjecturar: se Jesus podia ressuscitar os mortos e fazer tantas outras coisas maravilhosas, por que eu estou preso? E essa é uma mesma dúvida que nós também, muitas das vezes, conjecturamos com Deus. Puxa, sou teu servo, por que eu tenho que passar por esse vale da sombra da morte? Então, nós vemos aqui na parte desse verso 19: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Por que João faria perguntas como essas, a não ser que estivesse
sob um grande teste de fé, então com certeza a sua fé estava sendo testada. E muitas das vezes a nossa fé é testada. Nossa fé não é testada na bonança. Servir a Deus na bonança é muito fácil. Quando nós estamos com uma conta poupuda no banco, quando nossa vida material está boa, quando a nossa saúde está perfeita, é muito fácil ter fé. Mas quando passamos por grandes testes, é que a nossa fé é testada. Ele tinha visto e dado testemunho da mesma pessoa sobre a qual agora buscara informação. Ele disse, foi aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a resposta a João não foi direta. Percebemos que esses 2 discípulos enviados, o Senhor não chegou e disse palavras diretas para eles informarem a João. Como muitas das vezes Deus pode responder aos incrédulos. Mas foi tornada clara o suficiente pelo Messias. No caso, Jesus fez perante os discípulos de João o que os profetas predisseram que faria. Ele enviou os mensageiros de João de volta para encaminhar João para a palavra escrita e o seu cumprimento. Então, o Senhor Jesus responde a João com ações, não com palavras. É o que nós encontramos nos versos 21 e 22. De Lucas 7. Isso. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Então, aqui nós vemos que o Senhor respondeu com ações. E essa é toda a prova que os homens precisam atualmente. Nos lembramos daqueles 2 discípulos, cabisbaixo, retornando para o caminho de Emaús e presenciando toda a crucificação. Estavam desapontados, queriam um Messias libertador, e provavelmente esse também era o questionamento de João Batista. Queria um Messias que o tirasse da prisão, que enviasse um anjo, matasse Herodes. Mas o reino do Senhor Jesus Cristo é um reino diferente. Ele veio estabelecer o seu reino, não com valores humanos, mas com valores celestiais. E aqui nós vemos nesse verso 21 as doenças, enfermidades, pragas, espíritos malignos. E pelo fato de que Lucas era um médico, claramente estabelece a diferença entre as doenças comuns e as causadas pela possessão demoníaca. Então aqui nós vemos nesses versos 22
os sinais provando que ele é o Messias. Os cegos veem. Isaías 29:18 fala sobre isso. Os coxos andam. Isaías 35:6, 61:1. Os leprosos são purificados. Isaías 61. Os surdos ouvem. Isaías 29. Os mortos ressuscitam. Isaías 11:2. Aos pobres se anuncia o Evangelho. Isaías 11:2. Então, podemos ver que essa foi a resposta do Senhor Jesus Cristo. E ele conclui no verso 23 do capítulo 7 de Lucas, que é uma aplicação para os nossos dias. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Então, prezado irmão Guga, aqui está umas situações em que podemos ver que muitas das vezes nós também podemos questionar a Deus sobre determinados acontecimentos na nossa vida, por que disso, por que daquilo, mas o importante é termos um bom entendimento da palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus disse em Mateus 16:33, que nós iríamos sofrer aflições, mas tende bom ânimo. Assim como eu venci no mundo, vós também vencereis. Então é muito importante nós estarmos sempre, a nossa força está baseada em Cristo Jesus. Amém. Outra pergunta que nós recebemos aqui, do irmão Paulo, e ele pergunta: das pessoas que saíram do Egito, quantas entraram na terra prometida? Vamos ler Números 14, verso 30. Números 14:30 diz: nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então aqui nós vemos daquelas mais de 600 mil homens, né, que saíram da terra do Egito, apenas duas pessoas. Que grande quantidade! E duas pessoas, Josué e Caleb. Isso tem uma aplicação muito forte na nossa vida. Até Moisés e Arão, o grande servo de Deus, Moisés, não pôde entrar na terra prometida. Então, nós vemos que precisamos ter bastante zelo com a palavra do Senhor. Diz o verso 29 desse capítulo 14. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Olha só.
todos aqueles que foram contados das 12 tribos de 20 anos para cima morreriam no deserto. Os que tinham menos de 20 anos de idade, que eles temerem serem presas do inimigo deles, serão os que entrarão na terra. Podemos ver isso no verso 31. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Isso mostra que o medo do homem muitas vezes é infundado. Quando Deus está nas coisas, o homem não precisa temer os resultados. Deus é maior do que tudo, e sua palavra se cumprirá. Agora vejamos também o verso 32. Os cadáveres de vocês, porém cairão neste deserto. Então, aqui nós vemos um povo que foi rebelde, resolveu se rebelar contra Deus, e Deus é obrigado a abandoná-los ao julgamento. Então, que possamos imitar o exemplo de Josué e Calebe, porque eles ficaram com vida, como diz o texto. Amém.